Olá, eu sou Maria José Mendonça de Góes, eu sou assistente social, sou terapeuta comunitária, terapeuta de família, fiz o mestrado na área de gestão urbana e atualmente, depois dos 50 anos, me dei de presente a psicologia. Então, esse ano termino aí a psicologia. Um convite muito especial para você nos acompanhar durante todo este ano nos encontros de estudos sobre o livro Ciclo de Vida Familiar, da Betty Carter e da Mônica McGolden. Nós temos um grupo de estudos, né, de aprofundamento do livro, mas a ideia é que vocês nos ajudem, acompanhem, se deliciem com essa leitura, com compartilhamentos, então, que farei aqui sobre cada capítulo, ok? A paixão, o interesse por esse tema, ele vem desde a infância. Eu já fui de movimentos sociais muito tempo, comunidades eclesiais de base, cresci numa grande periferia de Curitiba e experimentei, e tenho marcas, né, de como a estrutura familiar ela é importante dentro da intervenção social, ou psicológica, ou emocional. O quanto isso impacta na vida das pessoas. Ter ou não ter uma família, como é que eu lido com isso, como é que eu me despeço disso, como é que eu reconstruo disso. Então, veja, é um presente que eu me dei e estou oferecendo a você, e um grande desafio, né? O meu sonho era que vários assistentes sociais, dentro do CRAS, do CREAS, ou de serviços de proteção de garantia de direito, de modo geral, pudessem participar desse debate, desses ciclos, né? Essa live, né, essa conversa, esse grupo vai ficar disponível no YouTube. Você pode fazer perguntas, fazer contribuições, sugestões serão muito, muito bem-vindas, ok? Então, eu vou compartilhar com você, então, a minha apresentação sobre esse tema. Então, vamos lá. Deixa eu já fazer uma correção aqui, pronto. Então, o nosso grupo de estudos, né, sobre as mudanças do ciclo de vida familiar, ele já tem uma frequência, nós estamos no 4º encontro, e aqui estou voltando nesse primeiro encontro com vocês, ok? Ele é um grupo estruturado, existe uma vez por semana, e etc. O Instituto Acreditar e Compartilhar existe há 10 anos, os primeiros 7 anos voltado para assessoria e consultoria na área social, e a partir de 2018, no campo familiar, mais intensamente, com processos de formação e etc. Atualmente, eu sou coordenadora do curso de terapia de família e casal na abordagem sistêmica, credenciados aí pelo MEC, com a faculdade FACOP no momento. Bom, do que se trata, então, esse livro, né? O que ele aprofunda? Então, no primeiro momento, para quem trabalha com família, acho que vai se deliciar com isso, porque ela traz, as autoras trazem de uma forma muito suave, muito responsável, muito didática, como ocorre o processo de expansão e realinhamento do sistema familiar, que é um processo constante, o tempo todo, a família se estende e a família retrai, o tempo todo. E aí, como as famílias suportam esse movimento? Como é que suporta esse movimento de entrada e saída dos seus membros? Né? Então, é interessante olhar isso como uma espiral que acontece ao longo do ciclo de vida familiar. Trazem também esse conceito, e a gente já sabe disso, que a família é a nossa primeira escola, é o primeiro grupo social onde aprenderemos as relações afetivas, as relações sociais, o nosso processo de vir a ser, as nossas crenças e as nossas heranças, enfim. Então, a família é este primeiro grupo. E é por isso que a gente volta para olhar para esse grupo com reverência, pedindo licença e com muita satisfação e responsabilidade. Esse aqui é o livro, né, para quem ainda não viu. Ele tem 509 páginas, ok? Essa versão que eu tenho é a 2ª edição,
que é uma reimpressão que aconteceu em 2011, mas a primeira edição dele foi em 1995. De modo geral, ele apresenta, então, a família como esse sistema que se move, né, no tempo como uma espiral, expandindo e retraindo. Ele é feito, então, é constituído por 12 capítulos, cada capítulo tem as suas subdivisões, né? E, por exemplo, o primeiro capítulo, nós temos 5 subcapítulos. Então, ele é um livro extenso, é um livro delicioso, um livro que desafia o nosso olhar como pais, mães, terapeutas, assistentes sociais, enfim. Então, eu disse que a primeira edição foi em 1995 e essa edição que eu tenho aqui de 2011. Quais foram as diferenças dessas edições? Então, primeiro, a mudança durante esse período nos padrões do ciclo de vida familiar, por conta de várias motivações que nós veremos durante os capítulos, né? A literatura, tanto nacional como internacional, mais acessível, né, com o avanço das tecnologias, etc., discutindo o divórcio, discutindo o recasamento, discutindo o impacto das doenças crônicas dentro do desenvolvimento do ciclo de vida familiar. Obviamente, né, a revolução entre os papéis do masculino e do feminino na sociedade, e, claro, a crítica que surge, então, em relação ao posicionamento dos terapeutas de família em relação ao papel da mulher, né? Que impacto que isso teve, e, enfim, a gente vai discutir isso durante a leitura do livro. O que as autoras sugerem, né? Que é realmente preciso tomar cuidado quando a gente vai se propor a fazer uma leitura como essa, né? De dizer do que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando de anomalias ou de anomalias sobre noção de família, não é essa a discussão, vocês verão, né? Como não é isso, não está realmente neste cardápio, né? A gente não trabalha com suposições, nós vamos trabalhar com dados de pesquisa, com artigos, etc. Atenção também para a questão da manutenção, quem é que tem que manter o sistema A, B ou C, não é disso que se trata, esse livro. E, claro, ela requer uma atenção sobre o papel fundamental do terapeuta nessa mudança sociopolítica que está em processo de mudança. Independente da nossa ação ou não, a mudança dentro do ciclo familiar ocorre o tempo todo por questões pessoais, econômicas e políticas, e o terapeuta familiar, o assistente social, você que trabalha com família sabe que nós temos aí uma contribuição importante a dar. Então, esse cuidado aí que as autoras chamam atenção, ok? Bom, o que mais que a gente vai discutir? Outras considerações importantes, né, que as autoras trazem, trazer uma consciência. E aí é muito legal isso, vamos ver se a gente consegue compartilhar com vocês, porque no nosso grupo eu consegui trazer alguns depoimentos, né, sobre principalmente a questão ética, essa variedade cultural. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos assim, separar um dia e apresentar nuances aqui do que foi apresentado no grupo. Vamos ver se a gente consegue, tá bom? Então, a importância dos padrões éticos, da variedade cultural, das redefinições da normalidade dentro do ciclo familiar. Então, é trazer para a consciência que isso não vai parar. Então, se eu, como terapeuta, assistente social, né, paro, né, a sociedade não vai parar. E é importante trazer para a consciência que faz parte do aspiral, faz parte do processo, né? E, claro, os cuidados, então, sobre a expectativa de vida, que hoje está completamente diferente. Acho que é bacana trazer, então, para a consciência, na verdade, que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí no mês de fevereiro de 2022, né? E, claro, óbvio, né, que
é muito lindo isso, é bem importante, até coloquei de amarela, né? O cuidado, a tomada de consciência sobre os padrões, a aplicação de padrão rígido sobre ciclo de vida familiar, né? Então, assim, tudo é patológico, tudo é doença, tudo é sintoma, calma, calma, né? E a gente vai ver durante os capítulos que não é bem assim, né? Ou uma supervalorização, tá certo, o pau que nasce torto, morre torto, não tinha como ser diferente, né? Não tem importância o papel masculino ou feminino, né? Não, né? Tirar a importância do padrão relacional, do valor de transformação do que aquela pessoa, do que aquele indivíduo dentro daquela família está apresentando. É tudo normal, não é verdade. Então, nem 8, nem 80. Nem a rigidez do patológico e nem não estou nem aí, né? Supervalorização é isso mesmo, colocar tudo num padrão só, não é recomendado nem uma coisa nem outra. Então, são as considerações que elas fazem logo de início. E aí, nós vamos entrar no objetivo do trabalho da Beth Carter e da Mônica McGolden, que é justamente o que elas desejam com este livro, é ampliar a visão do ciclo de vida familiar dentro do relacionamento intergeracional entre as gerações, né? O que acontece quando uma geração nega a outra, né? Será que existe uma incidência de fatos que acontecem de uma geração para outra? Enfim, né? Melhorar os recursos humanos, então, principalmente no que tange a terapia familiar ou pessoas que trabalham com processos aí com famílias, né? Eu acho muito bacana isso, que é não simplificar a complexidade das transições da vida, e a gente é criança ainda, é assim mesmo. No decorrer do livro, eu fui entendendo que não, que nós poderíamos, com base em algumas informações, nós podemos ser muito mais assertivos, né, em relação a uma intervenção, mais seguros em relação a uma intervenção. Enfim. A questão bem importante, né, de não encorajar a estereotipia, né, dizer que tudo é normal, tudo é patológico, já dissemos isso. E, claro, tem acontecido isso comigo, eu espero que aconteça com você, trazer a esperança, né, a esperança e a esperança e a crença nas grandes possibilidades que essa ferramenta da terapia familiar nos traz, né, de trabalhar realmente com a transformação de problemas em solução, não a partir do outro, mas a partir de nós mesmos. Então, crescermos como pessoas a partir daquilo que a gente lê e a partir do trabalho realizado por essas grandes mulheres, ok? Bom, então, a fim de compreender a particularidade da experiência pessoal de qualquer casal, o que a gente precisa fazer? Né? Orientação das autoras. Ajustar as nossas lentes para incluir não apenas seus encontros privados, mas também a luta social, política, muito ampla, sobre a separação que acontece além dos muros da casa. Quando ela está dizendo isso, ela está justamente dizendo do papel entre o masculino e feminino, da questão de gênero, e etc. Quem disse isso foi a Beth Carter, ok? Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais as autoras, ok? Então, primeiro, nós temos aí a Beth Carter. Ela, quando era jovem, ela era muito entusiasta da terapia familiar, ela achava que isso era uma chave para ela compreender o mundo, as verdades sobre as famílias, etc. Né? Ela, então, nos seus relatos, ela traz que ela achava que era só reunir as famílias no consultório e, a partir disso, ela ia compreender todo o sistema emocional que estava privado, né? E que ia conseguir justamente aprofundar as realidades relacionais dessa família. E então ela traz assim, né? Ela imaginava que a terapia familiar era um laser que ela ia colando. Você põe aqui, aqui, põe aqui, o que a gente, enfim,
vê hoje até em alguns processos, né? E aí ela dizia, mas o que mais pode existir, né, de melhor, né? Porque a terapia em si já é um processo de transformação de vidas, etc. Então, ela relata que o primeiro tropeço cego dessa ilusão aconteceu nos anos 70, quando ela justamente descobriu as questões de gênero, né? E ela entendeu que as relações afetivas não se limitavam apenas ali à família que estava no consultório, mas para além muro, né? E aí ela entendeu que a relação homem-mulher dentro do âmbito familiar está muito além das paredes, né? Das paredes da casa. E aí lá em 1980, ela se desafiou então a entender um pouquinho mais, e aí a contribuição riquíssima do livro, né, sobre as questões de etnia, sobre orientação sexual de classe, sobre as questões públicas, né, que tem influenciado, né, hoje, falando com vocês, me lembrei da questão dos jogos, né, que influenciam dentro da casa, então, algo que está fora, mas influenciam intensamente nas relações afetivas. E foi isso que ela descobriu, né? Então, ela disse assim, ó, que daí, a partir disso, parecia tão inconcebível que pudéssemos tratar as famílias como um vácuo, sem considerar essas influências, né? Como os psicanalistas, alguns deles, naquele período, né, tratavam o indivíduo sem envolver a família, né? Sem considerar a pluralidade familiar e etc., né? Sem reconhecer as ligações, né, em vários níveis, né, que envolve a relação familiar. E aí ela disse, olha, eu preciso levar muito a sério isso, e aí ela disse que começou um movimento, dava um passo para frente, dois para trás, né, para entender, ajustar essa lente na prática clínica, né? E aí ela traz um caso muito interessante que eu vou disponibilizar para vocês em algum lugar, para quem tem interesse, né? O caso do Gary, que foi justamente a que abriu para ela o lance, o feeling, né? De que tem algo além e que o terapeuta precisa realmente, às vezes, dar um zoom, sair do âmbito familiar e ir lá na sociedade para entender o que está acontecendo lá, para justamente trazer, construir junto com a família uma outra resposta. Porque, às vezes, a família está num emaranhado tão grande que não consegue fazer esse zoom. E ela vem para a terapia. E a função, uma das funções do terapeuta é ir lá, sair, né, do âmbito familiar e compreender ali o colapso social que está acontecendo, como isso né, interfere. Então, uma fala da Mônica bem interessante sobre a Beth Carter. Ela diz que ela foi uma das principais mentoras do Instituto, e uma pessoa que inspirou muito o trabalho dela, né, que era uma pessoa brilhante, uma personalidade forte, apaixonante, né? E ela disse que ela teve uma era do betismo, né? Muitas pessoas a procuravam, etc., né? Ela tinha um talento especial, né, para entender as mulheres, né? Ela disse, ó, todos nós casamos com as nossas mães, uma das frases da Beth Carter, né? Até mesmo mulheres. Se ela não pode dizer não, logo ela também não pode dizer sim. Se você está apenas indo à terapia expressar sua infelicidade, fique em casa e converse com um amigo de graça. Olha só. Não destruído com as perdas, torna-se como pequenas granadas espalhadas pelo meio do caminho. Não desperdice suas emoções comigo, leve-as para casa para o seu marido. Alguns conselhos que ela entregava, que ela, né, dizia, comunicava para as clientes, né?
ela dizia o relacionamento com seus pais não é opcional. E ela dizia também, eu suponho que você saiba que tudo que está fazendo é se mover entre as cadeiras do Titanic. Então, por 3 décadas, a Mônica McGoldrick e a Beth Carter escreveram vários livros juntas, né? Escreveram artigos, né? Em vários livros, né? As duas vieram de famílias católicas, né? Irlandesas, e estudavam juntas, num país de língua alemã, conseguiram, então, transmitir, por meio dessa amizade, nos presentear com relatos e retratos incríveis que a gente vai se deliciar aqui, vamos nos deliciar durante esses encontros. Nos meados de 1970, ela e a Mônica, elas jantavam juntas todas as terças-feiras por mais de 20 anos, né? Até a Beth se aposentar, para discutir casamento, para discutir as mães, para criar novas ideias. Olha que coisa fantástica, que ideia fantástica, né? A Beth Carter também foi uma editora brilhante, né? Com o marido, o Sam, e o amigo Steve Lerner, né? Ela foi... chegou na terapia familiar como uma estudante do serviço social, de meia idade, né? Que interessante isso, olha aí, assistentes sociais, atenção, né? Elas participaram de 2 reuniões cruciais de mulheres terapeutas, chamada Steinegger, entre 1984 e 1986. E depois de uma reunião internacional, também com mulheres terapeutas, em 1991, e publicaram sobre seus desafios e pensamento patriarcal. A minha ideia é colocar esses textos lá para a gente olhar. No processo de desafiar as crenças sobre o gênero, né, fomos forçadas, segundo ela, a examinar as nossas próprias crenças. Isso acabou sendo uma experiência intensa de mudança de vida para todos nós. Então, a Mônica está dizendo isso da Beth, né? Nós nos tornamos como irmãs à medida que brigamos, rimos, choramos, discordamos, apanhamos, criticamos e consolamos uma a outra. Beth era como um rochedo, intensamente, incessantemente fiel à nossa causa e mantendo-nos focados no nosso objetivo. Em 95, a Beth publicou um livro brilhante sobre casais, e foi construindo parcerias aí juntas que duraram a vida inteira, né? Ela sempre demonstrou uma importância crucial de cuidar não apenas do processo emocional da família, mas de outros aspectos, como dinheiro, como poder dentro do casamento, né? E a ideia dela era sempre uma visão sobre 3 gerações de casal. Então, as contribuições que ela fazem, né, trigeracional por conta disso. A maior contribuição de Beth para o nosso campo foi provavelmente a sua capacidade de ensinar conceito de sistema familiar, de treinar clientes para transformar seus relacionamentos em familiares. Ela começou, então, com a própria família dela, né? E tem um capítulo do livro que ela descreve todo o esforço que ela teve enquanto o pai morria, né? De reunir os irmãos e de fazer aquilo que precisaria fazer. Quer dizer, um esforço enorme para compreender as próprias relações, que duraram, esforço que, segundo a literatura, durou a vida inteira, né? Então, no enterro da Beth Carter, a sobrinha dela fez uma
uma fala, né, que a gente encontra hoje, que diz mais ou menos assim, ó, uma mulher católica, irlandense, de origens humildes. Na época em que as mulheres tinham poucas oportunidades, Betty Carter incorporou a expressão "você pode fazer o que quiser", se colocar isso na sua mente. Então, por conta disso, ela foi uma pioneira feminista, terapeuta familiar, autora, ativista, professora, mentora e mulher autoconfiante que se divertiu intensamente. Ela nos mostrou como abraçar a aventura e seguir o desejo de nosso coração. Ela não tinha medo do que as outras pessoas pensavam e não mudou seus planos ou seu comportamento para aderir às convenções sociais. Ela lutou por igualdade e inclusão durante toda a sua vida e ela usou o humor para demonstrar o seu ponto de vista. Ela nos ensinou a como amar ferozmente, em voz alta, sem reservas e sem desculpas. Enfim, a mãe de Beth, né, sugeriu que ela virasse freira, né, na adolescência e etc. E ela, então, tinha essa preocupação, tinha esse desejo de ser lembrada, né, como se alguém que fez algo interessante para a vida das pessoas, né? E é por isso que a gente traz a Beth hoje, né? Bom, certamente a vida de Beth Carter não foi fácil, né? E ela foi diretora, então, do Family Institute e autora de vários livros, né? Tem um projeto dela que é bem conhecido, que é o Mulher em Terapia Familiar, e um grupo, né, que ela fundou. Todas essas informações a gente está disponibilizando na sala EAD para quem tiver interesse de aprofundar isso, ok? Bom, e aí nós temos a Mônica McGoldrick, né, que ela é diretora multicultural do Family Institute, English Park, em Nova Jersey. Ela também é professora de psiquiatria clínica, olha que delícia. Ela recebeu um doutorado honorário por muitas contribuições no campo da psiquiatria, né? Entre muitos prêmios, ela é uma mulher muito premiada, ela escreveu vários livros, a gente está fazendo uma coletânea dos livros dela para disponibilizar, enfim, em nossas bibliotecas, né? Tem muito interessante que é a etnia e terapia familiar, genogramas, avaliações e intervenção, ela trabalha bastante a dimensão do genograma. Inclusive, nós temos aí um curso, né, sobre genograma disponível para você, um curso EAD, a Priscila Piazin que ministra esse curso. Você pode fazer o curso e tem toda uma orientação de como montar o seu genograma, e depois ela entra em sala com cada aluno para discutir e etc. Sobre o genograma. E aí, como essa informação chega para você? Você também fica apaixonado por esse tema? Vamos lá, seguindo mais um pouquinho?